Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acabei de assistir por completo, porque eu só tinha visto algumas coisas, alguns takes ou alguns comentários nas redes sociais, a entrevista do Elias, que é o nosso diretor financeiro do São Paulo. Foi uma entrevista muito bacana, muito legal mesmo. Ele explicou tudo o que foi perguntado, né? E como que está o São Paulo financeiramente, como é que vai ficar o São Paulo mediante essa crise que estamos vivendo com o coronavírus, sobre se os jogadores decidiram ou não reduzir o salário. Ele explicou tudo bonitinho. E ao final da entrevista, eu me fiz essa pergunta. Putz, se o São Paulo tivesse um presidente, o São Paulo estaria muito bem. Por que muito bem? Porque independente da crise do coronavírus, independente de qualquer coisa, nós temos um clube muito gigante. Muito gigante. E o São Paulo não faz nada. Hoje, com o presidente Leco, o São Paulo não faz nada para isso. Nada. Só depende do quê? De venda de jogadores. Novamente, Leco, nesse mandato dele, ele já vendeu, já recebeu das vendas 600 milhões. E o São Paulo ainda tem dívidas. A dívida do São Paulo, que o São Paulo tem, enfim, trabalhistas, bancárias. Olha, tá bem negociada. Não tá desesperadora. Não, longe disso, pelo que o nosso diretor falou. Não tá como o do Corinthians, não tá como o de outros times, Vasco, Fluminense. O São Paulo tá, vamos colocar entre aspas, bem financeiramente. Tá bem dividido. Só que se o São Paulo tivesse uma boa gestão, nós não tínhamos dívidas. Ia ter dívidas de caixa, de vendas, de compras. Mas não como o São Paulo tem, dívidas bancárias, trabalhistas. Sabe, teve a de enchente, que foi 10 milhões, que o ano passado foi todo aquele estrago no Morumbi, CT, enfim. Sabe, é muito importante ter um presidente que saiba o que está fazendo. E ele falando dados da dívida, não, mas essa dívida esse fluxo de caixa tá assim, porque o São Paulo ficou fora da Libertadores, o ano passado eu digo, né? São Paulo ficou fora da Copa do Brasil e da Libertadores, enfim. Aí eu fico pensando, quantos jogadores, quanto dinheiro o São Paulo gastou em vão em jogadores péssimos, em jogadores medíocres. Nós temos o Calazans, que ainda está recebendo um dinheiro do São Paulo. Quantos foram esses jogadores nessa passagem Leco? Muitos jogadores. São Paulo gastou com salário, São Paulo gastou com luva, o São Paulo gastou com... Enfim, tudo. Toda a despesa que o São Paulo teve desde que os jogadores chegou até a hora que ele foi embora. E é muito difícil você manter um clube assim. O São Paulo... Gente, é um absurdo. Parece repetitivo. Todo vídeo eu falo em sócio torcedor. Todo vídeo. Todo vídeo. E o diretor também falou. Não, nós temos nossas dívidas estão bem equilibradas, mas nós sempre falamos que temos que ter outras frentes. Qual que são outras frentes? Sócio torcedor. São Paulo tem? Não. Não. De novo, o diretor veio para revolucionar o marketing do São Paulo. E o que ele fez? Bom, não posso dizer que ele fez muita coisa. Porque o que mostra para nós torcedores, nada. Praticamente nada. Muito comum. Porque o cara, novamente eu tô falando isso, um cara que era do basquete, que veio para revolucionar o marketing do São Paulo, que não soube vender uma camisa de basquete do São Paulo que está linda. Linda, tá muito. Mas vender por R$ 250 é chamar o torcedor de idiota. Porque o basquete não é igual ao futebol. Não é. A quadra tá linda, os jogadores estão bem, fazem alguma coisa, mas não é igual ao futebol. Como é que mantém o preço da camisa de futebol e basquete iguais? Preço caro, mas do basquete devia ser muito mais barato. E não tem onde, você não quase não encontra essa camisa. Aí eu me pergunto, e como eu já me perguntei muitas vezes aqui, se o cara que é do basquete não dá valor para a camisa do basquete, imagina para a do futebol.
Não faz sentido. Por que esse cara tá aqui? Não faz sentido. O São Paulo não tem um sócio torcedor. Agora nessa crise do coronavírus, nós podemos perder até 100 milhões, que foi intitulado na matéria. Por que 100 milhões? Transmissões, bilheterias. Mas se o São Paulo tivesse um sócio torcedor decente, um sócio torcedor que fizesse, que rendesse dinheiro ao clube, que fizesse o torcedor feliz, porque hoje nós não temos. Muitos torcedores de outros estados falam, vale a pena, Tati, ser sócio torcedor de São Paulo hoje? Eu já logo sou taxativa. Não vale a pena. Porque você está pagando pro clube para não receber nada. Nada. Nós que somos aqui de São Paulo, que vamos ao Morumbi, é o que eu sempre falo. Nós temos, fala assim, ó, vou ser sócio torcedor, porque vai abrir a bilheteria para, vamos dar um exemplo, tá? São Paulo e River Plate. Ah, não, eu quero comprar meu ingresso, vou ter a preferência. Vou ser sócio torcedor. Só isso. E 10% na São Paulo Mania. Só isso. Sócio torcedor se resume a isso. Então, um cara do marketing que não tem a visão que a torcida do São Paulo não é só de São Paulo, é de todos os estados, dentro e fora do Brasil. Um cara de marketing que não sabe que em uma loja virtual ele nunca pode deixar seu produto como que eu vou explicar para vocês? Como esgotado. Nunca você pode deixar numa loja virtual. Alonga o prazo de entrega e deixa o cara comprar. Não temos. Não temos cachecol, não temos camisa de basquete, não temos, sabe? Outras lojas de esportes são muito, muito, muito melhores que a do São Paulo. Muito melhores. Então tá. Hoje nós temos um time? Temos um time. Só que num caso como o do coronavírus, nós vamos perder 100 milhões aí, podemos perder por bilheteria, enfim, coisa que está acontecendo, mas que não é culpa do São Paulo. Isso não é culpa do São Paulo. É culpa da doença chamada coronavírus, que não está tendo futebol no mundo todo. Mas se tivesse um sócio torcedor decente, sabe? Se tivesse uma diretoria decente, que soubesse lidar com crises, porque assim, ó, estamos aqui, ó. Ó, camisa do São Paulo está sendo vendida a R$250. O país e o mundo estão na merda quase, cara. Ninguém tá tendo dinheiro para comprar, sabe? Porque estão querendo reduzir o salário dos jogadores. Imagina o salário de pessoas comuns. E, sabe, se eu fosse presidente, eu ia sentar com todos os nossos representantes de produtos do São Paulo. Todos. Falar, amigões, tudo bom? Estamos em crise. Vocês querem ficar com produtos parados, não recebendo, ou vocês querem continuar vendendo mesmo na crise? Mesmo na crise. Que tal a gente abaixar o preço da camisa, abaixar todas as camisas, todos os produtos do São Paulo tem que abaixar na São Paulo Mania. Mas não abaixar por uma semana, abaixar, colocar um anúncio do site. Até o final da crise coronavírus, vamos colocar assim, os preços estarão de tal forma. Porque aí as pessoas teriam acesso a comprar algo. Então, São Paulo não tem um sócio torcedor, não tem um presidente que fale, porque sem uma entrevista com o diretor financeiro, nós não temos nada, nada. Você sabia que o dinheiro do Antony, ele só vai entrar em julho, que o João Antony foi vendido, em julho e em dezembro? Entrou a venda do David Neres ainda, a porcentagem que o São Paulo tinha. Por quê? O presidente vem falar com você? Outra coisa, o futebol tá parado. Tá parado. Mas pra que existe internet? O São Paulo tá fazendo videozinhos, sabe? Tipo, não tem nada pra fazer. Manda lá alguém fazer uns videozinhos lá. Tá tudo certo. Faz um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É muito pouco. Muito pouco. O São Paulo poderia fazer outras coisas nessas transmissões. O São Paulo tem um canal pra isso, pra falar com você, torcedor. Sabe? E jogadores. Olha o tanto de jogadores que nós temos.
Muricy Ramalho, ex-técnicos, sabe? Tem tanta coisa para falar com o torcedor, sabe? Perguntas, como nós fazemos com vocês, inscritos, que nós temos uma enorme consideração, fazer perguntas para a pessoa e ele responder. Vocês não gostam quando a gente responde as perguntas de vocês? Imagine os caras lá que foram jogadores, que foi técnico, respondendo a sua pergunta. E o São Paulo não faz nada. O São Paulo não utiliza o canal sócio-torcedor dele para ganhar dinheiro. Não faz as coisas, sabe? Passa ano, entra ano e é a mesma coisa. E, sabe, quando falava assim, foi perguntado uma hora na entrevista lá na live, sobre o que ele achava dos nomes para presidente do São Paulo. Ele falou, eu não posso responder porque, eu quero me deixar fora disso, porque eu ainda tô na gestão do Leco, enfim. Mas quando falava de Casares, ele falava, bom nome. Bom nome também. Sabe? É evidente que acho que até os profissionais que estão lá, dentro do São Paulo, eles elogiam aquela, sabe, boa relação. Mas sabe que o Leco não tá fazendo um bom trabalho, gente. Não tá fazendo um bom trabalho. O cara não aparece. Porque assim, ele tem internet em casa, não tem? Ele tem uma câmera no celular, ele poderia falar com vocês, torcedores. Ele fala? Não, ele só some. Raí fala? Não. Raí não fala, o Raí não é o cargo de diretor. Ele não sabe lidar com os torcedores, não sabe lidar com a imprensa. Ele simplesmente foge. Não é o perfil dele ser diretor de futebol de São Paulo. Os cargos estão trocados, Lugano e Raí. Mas tudo bem, nós temos que aguentar isso até dezembro. Mas é muito bom saber, o São Paulo ganha 400 milhões por ano. Por ano. Se o São Paulo tivesse, gente, 600 milhões, São Paulo já gastou com vendas com o Leco. 600. Poderia pagar dívidas, poderia trazer jogadores, poderia fazer outras coisas. E não. Nós estamos com uma pequena dívida. Não estou me vangloriando por causa disso, não. São Paulo tem uma dívida pagável. Que fazendo outras frentes, vai pagar muito rápido. Isso é fato. O próprio diretor financeiro falou. E ele tem como falar isso. Me pareceu bem sincero o Elias. Só que o São Paulo não tem, sabe, outras frentes. Não tem outras frentes. Fato. Mas tudo bem, nós temos que aguentar até dezembro. E o que eu espero depois de dezembro é que quem entrar na presidência do São Paulo, não sei quais serão os nomes ainda dos candidatos, falo em Marco Aurélio, falo em Casares. O Casares está na internet o tempo todo. Faz live aqui, fala com o torcedor aqui, tá fazendo todo o trâmite para ser presidente do São Paulo. O Mac ainda tá assim, não tá falando nada. Mas o Casares já tá falando que o São Paulo quer trazer novos patrocinadores, quer trazer isso. Aí, de novo, você fala, esse eu não gosto desse aqui porque tem esses problemas. Eu não gosto daquele ali por causa disso. O que a gente tem que torcer, galera, é pra vir um cara que queira trabalhar no São Paulo. Primeiro, que seja São Paulino, sabe? Que olhe e fala, puta, eu vou trabalhar no São Paulo. Eu tenho que fazer isso. Coisa que o Leco não faz. Não faz. O Leco deixou o São Paulo um balcão de vendas. Graças a Deus que o JJ fez Cotia. Sabe? Porque senão a gente tava, porque o Leco não sabe fazer um trabalho. Gente, um sócio torcedor. Não tem. O São Paulo, novamente, pode procurar no meu canal o tanto de vídeo que eu já fiz sócio torcedor. Olha isso, jogadores estão parados. Sabe? Parados. Quantas ações poderiam fazer com esses jogadores? Quantas ações? O que são feitas? Uma entrevistinha lá. Tá bom. Não fala aqui com vocês, colocar os jogadores para falar com vocês. Para falar com nós. Não tem. A falta de criatividade do Leco é impressionante no São Paulo. O São Paulo, a loja virtual do São Paulo, sabe, falta muita coisa. O São Paulo não tem um aplicativo que possa colocar todas as suas coisas do São Paulo dentro do aplicativo. O São Paulo continua com a total acesso, que agora tem um carnê. Tem lá, você compra vários jogos. Beleza,
Mas ainda o total acesso em jogos grandes tá uma porcaria do mesmo jeito. E nunca acaba o contrato com a total acesso. Eu não sei que contrato é esse. Poderia ter perguntado, né, pro Elias. Que contrato é esse da total acesso? Por que não troca isso? Todo mundo reclama. Então, sabe, é difícil. Porque quando você não tem um cara, é uma pirâmide. Presidente, aí tem embaixo cada pasta, com seus respectivos, dos seus diretores, enfim. E não tem. Aí eu pergunto, o que os conselheiros fazem no São Paulo? O que o conselheiro faz? Ele revisa administrativo, fiscal. Ah, mas o Leco não pode sair 5% do orçamento aprovado, tal. Ele deixou uma dívida de 153 milhões. Alguém fez alguma coisa? Não. Não fez nada. Porque hoje, se eu tivesse o dinheiro de comprar o São Paulo, sabe? Ganhei na Mega Sena, comprei o São Paulo. Eu ia chamar cada conselheiro. Você vai me provar que você é São Paulino. Porque eu não acredito que todos os conselheiros são São Paulinos. Não são. Porque um São Paulino não falta em reunião. São Paulino que é São Paulino não ia faltar em reunião. Sabe por quê? Porque São Paulino vai no estádio para ver jogadores medíocres. Olha quantos times nós tivemos aí. São Paulo perdia, no outro jogo tava lá. Imagine reunião para um bem maior para o clube. Sócios. Todo mundo é São Paulino? Desculpa, eu não acredito. Então muita coisa tem que mudar no São Paulo. Muita coisa. Não só no São Paulo, como em todos os times. A política é muito suja. Mas o que nós podemos fazer é cobrar, sabe? É não dar ouvidos tanto para a imprensa, é procurar canais legais para vocês saberem informações do São Paulo. Essa live do Nicola, apesar que eu não gosto muito das coisas que ele trata, né? Enfim, eu acho... Ele faz o trabalho dele, para falar a verdade, né? Ele coloca um jogador em vários times, enfim, ele lucra com isso e isso é um direito dele. Mas foi legal a live que ele fez do Elias. Então, tem que procurar os profissionais certos para você ouvir. Que nem nesse tempo que não tem nada. Nada, não tem nada. A imprensa, de uma coisinha, ela faz... Ah, nossa senhora. Né? Não tá falando muito do Corinthians, porque o Corinthians estava ruim no Paulista. O Thiago Nunes perdeu o vestiário. E não tá falando muito. Então, vamos falar do São Paulo. Vamos levantar coisa. Vamos falar do São Paulo. Falar do São Paulo. E aumenta aí. Ó, o Igor Gomes vai ser vendido. Então, nós temos que procurar canais que falem coisas para você, São Paulino, se orgulhar. Não tô falando só do meu canal, não. Tô falando de canais de amigos. Tô falando de programas de televisão que você fala, ó, vale a pena confiar. Porque senão, sabe por quê? Porque quando você fica ouvindo tanta mentira, você fica estressado. Porque você ama esse clube. Você quer saber notícias desse clube. Não adianta falar que você não liga, porque você liga. Se você é São Paulino ou você é de outro time, todo torcedor liga sim pro que falam do clube. Às vezes você fala, eu não assisto aquele programa, mas tudo você tá na internet, tudo você tá... Torcedor é fanático, é amor isso aqui. E, infelizmente, nós vamos ter que ir até dezembro com o Leco. Não tem outro caminho. Deus ainda não foi legal com a gente. Sabe? Não foi. Porque se eu tivesse o São Paulo como se eu tivesse comprar o São Paulo, eu jamais iria deixar profissionais que lesaram o São Paulo entrar no clube. Não ia entrar no clube. Não ia. O Leco, se estivesse vivo, não ia entrar ninguém. Ah, morreu? Não ia fazer velório coisa nenhuma. Não ia. Ia ser bem radical com isso. Porque muitos profissionais que lesaram o São Paulo. Jogadores nem aí pro São Paulo, mas não ia entrar mesmo. Não ia. E aí quando estivesse falando na televisão, né, porque vai o programa o cara vai lá, o São Paulo não sei o que, eu ia entrar ao vivo, vai fazer questão de entrar ao vivo. Fala, amigão, não vai entrar. Não tem chance de você voltar pro São Paulo. Não, acabou a farra. Quem manda aqui sou eu. Você não é São Paulino coisa nenhuma.
Porque se você fosse São Paulo, você ia honrar o manto no campo. Mas enfim, eu não tenho esse poder, né? Mas eu tenho o poder de falar. Enfim, mas vamos torcer. Né? Eu gostei da entrevista do Elias. A nossa dívida não tá aquele desespero todo. Claro que é uma dívida, vamos colocar 400 milhões, é menos que isso, tá? Mas o lucro que o São Paulo pode obter, se o São Paulo ganha 400 milhões por ano, isso falando por baixo aí, né? O São Paulo não tem outras frentes, como eu falei, sócio torcedor. Tá todo mundo de férias agora. Que Raí tá fazendo? Que Leco tá fazendo? Que o marketing tá fazendo? Alguém sabe me responder? Não. Por isso que o São Paulo tá devendo como tá. Porque ninguém quer trabalhar, sabe? Não trabalha. Não faz outras frentes. É só vender jogador. Então é isso. Quem quiser ver a entrevista do Elias no canal do Nicola, você vai ver tudo que ele falou detalhadamente. Por que o São Paulo pode perder 100 milhões? Por que o São Paulo ficou ruim em 2019? Porque saiu da Libertadores, saiu da Copa do Brasil. Gastou 10 milhões em enchentes. Sabe, ele detalhou, venda do Anthony, do Igor Gomes, ele ainda falou, não, o Igor não tá vendido. Não tem nem proposta, é especulação. Então não podemos contar com o dinheiro do Igor Gomes ainda porque ele não foi vendido. Mas que ele vai ser vendido com uma boa grana, eu creio que sim. Porque é um dos jogadores mais preparados. Que o Cotia gasta 30 milhões por ano. Então tem muitas coisas, né, que foi faladas bem bacanas. E é uma pena, ele deixou várias vezes na entrevista. Temos que fazer outras frentes. Né? O São Paulo não pode só depender de jogadores para uma gestão de um clube. E o Leco faz o quê? Nada. Então é isso, né? Então não tem o que fazer. Não tem. Nós vamos aguentar esse velho até o final do ano. Vai que Deus, né? O Deus, ajuda aí. E aí é aguentar e é torcer pro futebol voltar, porque não só o São Paulo, mas pode prejudicar todos os clubes. Mas os grandes podem ser prejudicados, imagina os menores. Então torcer para que dê tudo certo, que o futebol volte, Libertadores volte. Paulista eu não sei se já vão dar pro Santo André, mas provavelmente sim, porque não vai ter calendário. Não sei se vão mexer no calendário, provavelmente não. Mas nós temos que continuar assim, sempre amando esse clube, sempre procurando as notícias, sabe, verdadeiras e torcendo para que o próximo presidente tenha vontade de trabalhar. Independente se ele foi amigo de um ou de outro, de qual presidente, enfim, tem que torcer para ele chegar e trabalhar e fazer o São Paulo novamente um clube organizado, sabe? Um clube que não só briga por títulos, ganhe títulos. Então vamos embora, vamos ver o que acontece aí, tá bom? Desculpa a falação, já passei no tempo, né? Já quase 24 minutos de vídeo, mas eu achei importante vocês saberem dessas informações, quem não assistiu a live sobre o nosso financeiro, tá bom? Fiquem com Deus aí.